Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa videoaula aqui eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo o download, processamento e visualização de alguns dados aí relativos ao que a gente tem ouvido na mídia, que são as despesas públicas, arrecadação, e aí você vai ter a oportunidade também de observar cada um dos itens, né? Cada uma dos impostos que são arrecadados pelo governo, dos gastos que são para cada tipo de discriminação, saúde, educação, entre outras coisas. Para quem não conhece, esse é o site do Tesouro Nacional. O Tesouro é um órgão de governo que faz essa apuração das contas, né? Uma das suas missões é essa, fazer a apuração das contas públicas, e aí ele olha tanto para nível federal quanto para estadual e municipal também. E aí aqui no site do Tesouro vocês podem estar navegando, conhecendo, e aí se vocês já repararam alguma não, mas boa parte dessas visualizações aqui são todas produzidas com linguagem R, tá? Tem outras, à medida que vocês forem explorando aqui, dá pra ver que tem outras facilidades e outras coisas aqui que inclusive vão ter alguns scripts, então super recomendo vocês navegarem por aqui. E aí o que nós vamos fazer hoje é simplesmente baixar a planilha, essa planilha aqui que é disponibilizada lá no portal do Tesouro Nacional. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho aí dessas operações, né? Gastos do governo por área e, enfim, depois fazer um pequeno painel resumindo todas essas informações aí que nós estamos falando. A gente tem uma série histórica relativamente grande aí, que vai, se eu não estiver enganado, de 89 até outubro deste ano. A última divulgação foi recentemente, acho que tem 1 ou 2 semanas. E o que nós vamos fazer vai ser exatamente isso, baixar essa planilha aqui lá no site do governo e depois a gente vai fazer algumas visualizações, tá? No site do governo não, no site do Tesouro, que também é um órgão de governo. Beleza? Vamos pôr a mão na massa aí? Então beleza, a gente minimiza aqui, eu tô com o script. Então, primeiro procedimento aí, a gente começa copiando. Eu vou deixar esses links na descrição para quem quiser acompanhar e tentar reproduzir também. Então a gente vem cá, a gente vai já colocar aqui, copiar e colar. Esse aqui é o primeiro link que a gente acabou de ver, e aí tem um segundo link que é onde a gente localiza a planilha propriamente falando. Eu também copiei ele, mas vocês podem ir na parte de dados abertos. Você vai vir aqui, ó, tem uma seçãozinha aqui, ó, dados abertos. Você vai clicar e vai procurar pela série histórica do resultado do Tesouro Nacional. Então você tem essa informação aqui, geralmente, como você já conhece aí, para quem trabalha com dados abertos, você copia esse link. Eu copiei esse endereço de link e trouxe aqui para dentro da funçãozinha da download.file. Antes disso, eu vou começar carregando os pacotes, que são pacotes que eu vou fazer uso aqui ao longo dessa exploratória bem rápida. E aí assim eu já começo a fazer o download. Eu dou um Ctrl Enter aqui, mas só para explicar. Então coloquei aqui qual que é a minha planilha, que eu tô onde está o endereço que eu quero que a função download.file recolha esse dado. Depois eu estou falando para qual destino que ela vai. Então eu estou definindo um diretório aqui dentro da minha máquina. E aqui também o wmodb para evitar que planilhas que contêm imagens não sejam, digamos que, interpretadas, né? Então eu reforço esse argumento para que o R entenda que existe essa característica na minha planilha. Então vamos lá, dar um Ctrl Enter. Opa, ele já deu um erro aqui, então vamos apagar isso aqui porque ele não reconhece. É como se ele fala aqui como se o dado já estivesse ali, ele não aceita. Não precisa salvar. Vamos fechar. E agora a gente vai carregar. Então vamos lá. Ele começa aqui a fazer o download. Download feito, agora a gente vai carregar a planilha. Vocês viram que a planilha tem um monte de abas. Então eu vou selecionar o Sheet 3, se a gente quiser abrir aqui novamente. Repare que ele foi baixado exatamente agora há pouco, 726. Então a gente vai selecionar aqui o Sheet 3, ó, 1, 2 e 3. Essa aqui que eu vou trabalhar, tá? Então, por que eu vou trabalhar com essa? Basicamente a informação que eu quero está aqui, ó. Resultado primário do governo, mensal, resumida, ou seja, ela já está trazendo as informações que eu quero. Depois também você pode explorar aqui qualquer uma que você quiser visualizar, tudo bem? E lembrando que aqui elas estão deflacionadas para o valor presente, para o valor mais atual
que a gente tem disponível aí. Então, vai ser um grande avanço isso aí, né? A Receita já entrega o valor deflacionado, isso torna possível a gente fazer comparações do crescimento, do gasto, da receita, do governo de uma maneira geral, beleza? Então a gente faz isso, também pulamos aí 5 linhas, a gente vai ver aqui no script que tem isso, na verdade a gente pula 4 e começa ali na quinta linha. A gente carrega, então o nosso dado já está aqui carregado, reparem que é um dado leve, né? A gente tem 335 variáveis, mas não são variáveis, são as colunas aí respectivamente aos meses. A gente dá uma visualizada bem rápido aqui e reparem que a gente está com o nosso dado organizado, praticamente pronto para a gente fazer algumas análises já. A diferença que está aqui que vocês estão observando é que as colunas que diz respeito aos meses estão com esses números aqui. Então a gente vai fazer esse tratamento, transformar isso e em seguida a gente conseguir arrumar. Então o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou alterar o nome da primeira coluna para rúbrica, tá? Então, o primeiro passo aqui foi esse. Então alterei aqui para rúbrica. Depois eu fiz quase que um pivote da tabela, né? Então só quero rúbrica e data e valor aqui com o meu dataset original e renomeio ele, utilizo a função getter aí também. Então faço isso, trouxe aqui a minha planilha prontinha agora, tá vendo que ela tá com essa data e agora eu vou tratar essa data em particular, tá? Então como é que eu faço isso? Eu tenho a função asDate, estou falando que tá numérico aqui e introduzo ali exatamente a variável onde está a data aqui. Então essa função, esse comandozinho aqui permite eu fazer esse tratamento. E aí aqui, como eu sei que a minha variável inicia em 1900, podemos dizer assim, então é isso que eu estou fazendo. Então repare que depois do processo de pivotagem eu tenho aí 24.000 observações, tá? Começa aqui. Então a gente vem dar um Ctrl Enter mais uma vez. O nosso dado está aí bem próximo já de ser consumido. Aqui agora a gente faz o seguinte. Eu só converto a coluna de valor para o formato numérico, porque ela estava num formato diferente, estava alinhado à esquerda. E aí agora a gente vai fazer o que? A gente vai arredondar os valores para uma casa decimal. Beleza? Fizemos isso. Reparem que esse valor aqui está em milhões, tá? Então aqui, ó, sempre importante ter isso em mente. Então esse valor aqui, no fundo, ó, a gente teria aqui, ó, 697 milhões, mas aí como você tem mais dois aqui, são 62 bilhões, tá? Exatamente isso? Não, na verdade é mais do que isso. Deixa eu ver aqui, ó. Não, é isso mesmo, é porque a gente está trabalhando com o valor do mês, é isso mesmo, tá certo. Seguindo, então, a gente vai fazer algumas visualizações já. Então repare que o processo de tratamento, de pivotagem é bem rápido, bem simples. Então a gente vai aí definir as fontes que a gente quer no nosso gráfico, chama a função showText porque ela é importante, e aí aqui o que eu estou fazendo eu quero filtrar só a partir de 2015, você pode escolher uma data, desde que você tenha um conhecimento específico para que data você quer fazer, então você chama isso aqui com o seu dado já tratado, acima de 2015, e aí eu vou chamar só o resultado primário do governo, que diz respeito a essa data aqui. Se a gente copiar aqui, ó, Ctrl C, a gente vem cá e filtra, colocamos, repare que vem o resultado primário do governo, tá? Então essa é a informação. O que é o resultado primário do governo aí? Diz respeito ao contraste entre receitas e despesas. Aí ele está falando aqui também, ó, se a gente procurar aqui na planilha, localizar tudo, vamos só pegar a primeira. Então ele trouxe aqui, ó, resultado primário do governo estatal acima da linha 3 e 4, que diz respeito a isso aqui, ó, tá? Para cima. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora é só visualizar isso. Então a gente vai fazer uma visualização bem rápida. E aí aqui eu vou fixar alguns valores para aparecer na linha do meu gráfico, que é o último valor o último valor que eu tenho na minha série, ou seja, de outubro, e também eu vou pegar a última data para aparecer no meu gráfico. O gráfico nós já estamos acostumados. Opa, ele não achou um valor aqui em específico, porque eu não tinha definido ainda. Então vamos lá, agora definiu. E agora a gente vai fazer o gráfico, como vocês já viram já em outras videoaulas aqui. O gráfico eu não sei fazer. Muito simples aqui, ó. Chama a função ggplot, o novo objeto que eu acabei de criar aqui, ó, resultado P, tá? Que são as informações referentes ao resultado primário do governo central.
E aí a gente tem lá no eixo X, eu vou colocar a data, no eixo Y o valor, qual que é a cor diz respeito à rubrica aqui, eu não precisaria nem de colocar isso, mas eu estou colocando. E no G-Online ali, eu quero que essa linha seja nessa cor, tamanho 1, eu posso colocar 2, 3, mas aí a linha vai ficar mais grossa. E depois também eu coloco uma linha horizontal no gráfico. Vocês vão entender exatamente o que vai acontecer agora. E aí aqui a gente dá um Ctrl Enter. As outras coisas aqui, daqui para baixo aqui, ó, tudo isso aqui é personalização. É para colocar a fonte em Ubuntu, o nome, fonte e tal. Então tudo isso aqui vocês podem fazer pausa aí, depois rodar passo a passo para vocês entenderem, tá? Também defini aqui que essa escala de X-Date seja de 3 meses, ou seja, o eixo Y ali vai ser de 3 em 3 meses, ele não vai aparecer todos os meses, porque senão ia ficar muito poluído. Então, a gente dá um Ctrl Enter e o nosso gráfico já apareceu aqui do nosso lado, pronto para a gente visualizar. Então, o resultado primário do governo, ó, foi um resultado superavitário. Basta você observar aqui que o zero está nesse pontinho e o governo teve aí um resultado superavitário de 40 bi em outubro de 2024. Se a gente jogar aqui um pouquinho para o lado, vamos exatamente, ó, o valor foi superavitário em 40 bi. Então essa é uma primeira visualização. Repare que ele pega exatamente o recorte que eu comecei aqui em 2015 e aí a gente consegue visualizar essa informação de uma maneira bem interessante. Beleza? Fizemos o primeiro gráfico. Um segundo gráfico que nós vamos ver agora vai ser relacionado às despesas do governo. Então reparem que eu estou trabalhando exatamente com a mesma informação, com o mesmo gráfico. A única coisa que eu vou fazer é trabalhar de novo com 2005 para frente, janeiro de 2005, e vou filtrar agora para a despesa total, ao invés de trabalhar com o resultado primário. A gente dá um Ctrl Enter, tem uma nova informação, vou armazenar novamente essas informações no gráfico que eu tenho para aparecer as linhazinhas e eu conseguir também demarcar o rótulozinho ali de valor. Então faço isso para o novo gráfico. Agora eu posso armazenar esse valor no G1 ali, ele não vai aparecer aqui do meu lado, ou eu posso também rodar só essa parte daqui. Então exatamente o que a gente viu aqui agora há pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar só sem armazenar tudo que a gente já viu aqui, só para o gráfico sair e vocês observarem, tá? Então isso aqui é a despesa total do governo central, de janeiro de 2005. Aqui tem que alterar, então vamos colocar aqui outubro. Aqui bem provável que ele não vai rodar ainda porque ele armazenou. Então a gente tem que vir para cá, beleza? Beleza. Vamos dar um Ctrl Enter, beleza, outubro de 24. E aí aqui vocês observam que a despesa no mês de outubro foi de 168 bilhões, tá? Então foi uma despesa bem menor quando comparada ao mês de abril, praticamente, né? Foi uma despesa bem mais elevada. Mas repara que tem uma tendência aí de 2021, se a gente quisesse colocar uma retinha de tendência, tem uma tendência de crescimento e tal, e alguma coisinha, alguns pontinhos bem altos, assim. Isso provavelmente está relacionado a pagamento de dívidas que o governo tem, também salários de final do ano, aquelas bonificações de final de ano para servidores, entre outras coisas relacionadas a isso, tá? Então, só para visualizar, sem fazer juízos de valor, mas para ter uma ideia de como que esses gastos estão se comportando. Agora a gente vai fazer, olhar para a receita líquida do governo, né? Então, vamos puxar aqui, ó. Essas informações, discriminando o que é cada coisa, também tem um dicionário, tá? Então eu vou abrir esse dicionário já para vocês observarem. Eu acho que vale muito a pena dar uma estudada e entender o que são essas informações. Então essa aqui, vamos lá, aqui, receita líquida. A gente tem lá de 97 a 2024. Até 2024, beleza, receita líquida. Se a gente abrir aqui e a gente puxar por receita líquida, deixa eu ver aqui se ele vai ter alguma informação aqui. Receita líquida 1 e 2, que diz respeito a essas continhas aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, tá? Receita líquida. É isso aqui, tá?
Então a receita líquida vai estar aqui para cima e despesa para baixo. Mas tem um dicionáriozinho, eu vou tentar abrir ele já, mas por hora vamos seguir aqui. Qualquer coisa eu deixo o linkzinho na descrição também para que vocês possam acompanhar, tá? Então a gente armazena essa informação de novo para 2015 para cima, armazeno ali o valor e a última data para que eu possa criar essa linhazinha aqui que intercepta exatamente na última observação. O gráfico que nós já vimos tem praticamente a mesma estrutura. Aqui a diferença, estou mudando para 6 meses ao invés de 3. Tem uma linha na horizontal também, na cor vermelha. Tamanho da linha do gráfico, tamanho 1, poderia alterar. Depois também vou inserir algumas informações para a personalização do gráfico, tá? Como a gente já viu aqui. Aqui, novamente, eu poderia transformar para outubro, mas aqui a gente vai seguir normal com o gráfico. Então, a receita líquida do governo, reparem, foi de 209 bilhões, tá? Então, reparem aí que a receita, de novo aqui, bem importante lembrar, esse valor está deflacionado já pelo IPCA, então a gente pode fazer comparações do tempo. Então, repare que, de uma maneira geral, de 2020 a 2024, tem uma leve tendência aí de crescimento dessa receita, e bastante, parece ser um pouco volátil também, né? Embora seja um período curto aí para a gente falar, e também não é minha especialidade falar de séries de tempo, tá? Então eu prefiro só observar e não tomar não afirmar muito sobre essa série em particular, mas dá para observar um pequeno crescimento. Beleza? Agora a gente vai olhar para os gastos com a Previdência. Então, novamente, essa planilha também tem informações sobre gastos com Previdência. Para quem nunca observou, nunca ouviu falar, esses gastos são um dos maiores gastos do governo, que o governo tem hoje, que estão no pacote de gastos sociais, né, além da saúde e educação, mas é um dos gastos mais volumosos do governo. Então aqui o que eu quero fazer é observar esses gastos no tempo também. Então eu faço aqui filtro 2015 para frente e benefícios previdenciários. A gente dá um Ctrl Enter, repare que eu armazenei esse novo conjunto de dados aqui no objeto gráfico Previdência. Faço a mesma coisa aqui, armazeno o último valor e a última data, e agora chamo o gráfico também de gasto com Previdência. Mesmo procedimento que eu fiz aquela hora, vou rodar aqui essa parte do gráfico, sem armazenar ele no objetinho ali, e a gente vai ter uma série histórica de gasto da Previdência. Então repare que eu havia comentado que tem uns picos na série, né, de gastos do governo, e ao que tudo indica, parece que ele coincide com provavelmente algum mês onde o governo tem maiores gastos com férias, essas coisas de servidores e às vezes mesmo pessoas que na verdade estão aposentadas e coincide ali com o benefício sendo pago por conta de alguma contribuição, alguma coisa, algum diferencial que está sendo pago para além da Previdência, que aquela pessoa recebe todo mês, tá? Então, basicamente, é um pouco disso que vocês observam. Repare que esse gasto vem crescendo substantivamente desde 2015 aqui, a gente observa isso. E aqui a gente tem um gasto mensal de 72 bi no mês de outubro. É um gasto muito alto. Se você multiplica esse valor de 72 bi para mais ou menos 12 meses, a gente vai ter um gráfico também, eu acho, no final, anualizado. Então isso dá mais, basta a gente multiplicar por 10 que a gente observaria que isso aqui já chegaria perto de 750 bilhões gastos com Previdência. É óbvio que isso passa porque a gente tem 2 meses a mais, tá? Mas dá para se ter uma ideia do quão parrudo são os gastos com Previdência. Beleza? Seguimos então. Aqui agora a gente vai ver o que é arrecadado por mês da Previdência. Então repare que aqui ó, o último mês foi de 72 e a gente vai ver que o problema começa a surgir aqui. Então aqui o que eu faço? Eu vou filtrar aqui também arrecadação e benefícios. Na verdade aqui eu tô criando uma série histórica para vir com as duas observações, tanto a arrecadação
quanto o benefício pago. Então a gente vai ter um contraste aí das duas informações. A gente vai visualizar agora também. Então repare que a gente tem aí, se bem que aqui ele tá a série completa. Vamos restringir, vamos deixar a série inteira para ver a diferença. Era exatamente por isso que tinha esse jogo da velha. Então a gente vai observar a série inteira agora, e aí o que a gente observa é um gráfico que já é bem conhecido também, né? Para quem já trabalha com finanças públicas, com finanças públicas em particular, né? Economia do setor público, e está acompanhando mais assiduamente aí, os gastos do governo, participa do debate público sobre previdência, entre outros detalhes. Então essa é uma série relativamente bem conhecida. Então observe, enquanto a arrecadação segue relativamente muito inferior, praticamente estagnada em termos de crescimento, isso porque a gente já sabe, o crescimento, a pirâmide demográfica do Brasil praticamente já se inverteu. A gente tem muito mais pessoas idosas, ou seja, inativas, em relação a pessoas ativas, pessoas no mercado de trabalho. Então você tem hoje praticamente 3, 4 idosos para um trabalhador. Eu não me recordo exatamente se é essa a estatística, mas você tem que no passado era o contrário, você tinha 4, 5 trabalhadores, até mais, para cada um idoso, e isso está se invertendo. Então esse que é um dos problemas centrais aí da pirâmide, da Previdência, que faz com que inevitavelmente o governo sempre tenha esse problema de arrecadar menos e ter que cumprir um benefício que é constitucional, que é determinado pela nossa Constituição, e o governo precisa pagar. Esse é um dos problemas. Então é só para ter uma ideia aí. Você pode inclusive levar esse gráfico para o seu trabalho empírico, enfim, compartilhar nas redes e fazer um tipo de discussão que lhe for mais interessante. Beleza? Então fizemos essa visualização. Deixa eu ver aqui o que mais tem. Agora a gente faz esse mesmo valor anualizado. Eu apresentei na forma mensal, então vamos observar esse valor anualizado. Então a gente juntou, agrupou essas informações, somei. Como ele já está deflacionado, não tem nenhum problema eu criar essa série anualizada, tá? Então a gente pode dar um Ctrl Enter e a série fica um pouco mais organizada. Reparem que aqui no finalzinho a gente tem uma queda em 2024, mas isso porque o ano não finalizou, tá? Então a gente parou em outubro, mas nós teremos novembro e dezembro. Provavelmente essas informações serão divulgadas em meados de 2025, e a gente vai ter uma série realmente organizada e, portanto, será factível a gente observar essa evolução. Mas, de novo aqui, o que é arrecadado com uma distância muito grande, que se iniciou ali em 2014, e depois você tem aí o benefício previdenciário pago sempre crescendo. A evolução de crescimento da arrecadação é bem menor e a de pagamento continua crescendo. Tem uma inclinação relativamente aí constante, né? Pelo menos ela é constante, não exponencial, que seria um problema muito mais grave para a gente do ponto de vista de sustentabilidade dessa dívida, entre outros detalhes. Por fim, bom, como eu já armazenei todos os gráficos, o gráfico 1, 2 e 3, o que eu faço aqui no final é criar um painel que tenha todos esses gráficos. Então o que eu faço aqui é simplesmente utilizar a função grid extra, né? Função do pacote grid extra, grid arrange, e chamo aí esse grande painel que eu monto aqui agora. Se bem que agora ele não registrou o 2, então vamos aqui rodar o 2 de novo. Vamos rodar aqui o 2 de novo. Beleza. Provavelmente o 3 também não deve ter rodado. A gente roda e não encontrou o 3. Vamos rodar o 3 aqui, porque eu estava rodando eles de maneira separada. E aqui a gente roda para finalizar o último gráfico, que é exatamente esse gráfico que contém todas as informações aí que nós acabamos de ver. Então, dei até um zoom aqui. Esse é o gráfico final, um painel com todas as informações que nós apresentamos aqui. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem montar um painel desse semelhante a esse, com qualquer outro tipo de rubrica, podemos dizer assim, que vocês tiverem interesse em acompanhar ao longo do tempo. Beleza, pessoal? No mais é isso, forte abraço e até a próxima.